Nelson Mandela, who is that? It was not politics for me. It was just a social problem. O futebol é o esporte mais famoso do mundo. Os jogadores têm o poder da mídia e da influência. Porém, são poucos que usam sua voz para chamar atenção para problemas extracampo. Gullit não era um deles. Gullit foi importantíssimo para pautas antirracistas no mundo e sempre levantou a bandeira anti-apartheid. Gullit nasceu na Holanda, em Amsterdã. Somente por ser um preto em meio a tantos brancos na Europa, e principalmente no futebol, Gullit já era alvo de insultos racistas. Porém, tinha outro fator que agregava. Seu pai é de Suriname, país da América do Sul que foi colonizado pelos holandeses. Por conta dessa ligação, as ofensas a Gullit aumentavam ainda mais. Quando jogava no Feyenoord, time da Holanda, ele foi hostilizado durante um amistoso contra um time da primeira divisão da Escócia. Abre aspas. Foi a noite mais triste da minha vida. Os escoceses me vaiaram por causa da minha cor. Até cuspiram em mim. Fecha aspas. Isso foi o que contou sobre a noite de 1983. Esse tipo de tratamento não fez com que Gullit sentisse vergonha da cor da sua pele, nem da sua ligação com o Suriname. Ele inclusive ressaltava isso toda vez que ele ia fazer um discurso. A primeira ação de Ruud em defesa de seus ideais, ainda na juventude, foi bastante pessoal. Ele trocou seu sobrenome de Dil, da sua mãe, por Gullit, do seu pai, justamente para fazer uma associação ao Suriname, país do seu pai. Gullit foi o primeiro negro a vestir a camisa da seleção holandesa na história do futebol. Gullit sempre deixava bem claro sua indignação com o racismo e sempre fazia questão de expor na mídia e tentar trazer a atenção do público. O ponto mais alto disso, com certeza, foi em 1987, quando Gullit venceu sua bola de ouro. Gullit queria fazer um discurso especial, mas tinha sofrido uma tentativa de censura pela revista. A revista France Football não havia permitido que Gullit discursasse a favor de Nelson Mandela na premiação da bola de ouro. Mas mesmo assim, a dedicatória foi feita e o recado foi passado ao mundo. Abre aspas. Eu também sou apoiador anti-apartheid e dedico meu prêmio de jogador do ano da Europa e do mundo a Nelson Mandela, o líder preso da ANC. Muitas pessoas ali da plateia de 1987 nem faziam ideia do que ele estava falando ali naquele momento. When I came to Italy, and when I won the Ballon d'Or and I dedicated to Nelson Mandela, all the Italians were, Nelson Mandela, who is that? Who is this guy? And everything. So it was for them the first time that somebody in football was talking about. It was not politics for me. It was just a social problem. Naquela época, o que acontecia na África do Sul não era de conhecimento geral. Nem todos sabiam do regime de segregação entre brancos e negros que vigorava no país, o apartheid. Muito menos sabiam que Nelson Mandela, líder do partido African Nation Congress e da luta contra o sistema racista, estava preso. As palavras do craque do Milan ajudariam a escancarar as injustiças que aconteciam naquela região. Gullit seguiu empilhando títulos e vitórias, mas havia uma que ele ainda buscava, a contra o racismo, especialmente contra o apartheid, que impunha a segregação da maioria negra na África do Sul desde 1948. Enquanto Gullit vencia, estava preso na ilha de Robben Nelson Mandela, o grande expoente da luta contra o regime de discriminação à população não branca, e estava condenado à prisão perpétua por terrorismo. Gullit não se conformava com isso. Abre aspas. Ele foi preso em 1962, que é o mesmo ano em que eu nasci. Era difícil imaginar que alguém estava na prisão quase o tempo todo em que eu estava vivo, afirmou o craque. Na música, Gullit achou um outro jeito de chamar a atenção do público para esse assunto. A banda holandesa Revelation Time lançou em 1987 a canção que rebatizou o craque holandês de Tulipa Negra
como era chamado, para Captain Dread. A letra falava tanto do crack dentro das 4 linhas, quanto fora também. No ano seguinte, Gullit se juntou ao grupo para lançar a música South Africa. Chegou até a participar de shows tocando baixo, cantando e vestindo uma camisa preta com a frase Stop Apartheid. Os versos da música aclamavam, abre aspas, homens opressores da África do Sul, é melhor voltarem para onde vieram, fecha aspas. Abre aspas novamente, África deve ser livre, fecha aspas. A atuação do crack somou a pressão internacional feita por meio da ONU e também por boicotes de outras nações contra o governo da África do Sul. Durante o final dos anos 80, em pleno processo de globalização, aquela ação da África do Sul, o apartheid, estava se tornando cada vez mais insustentável. E mudou realmente em 1989, quando Frederick de Klerk foi eleito presidente. Seu governo revogou várias leis racistas e retomou o diálogo com o African Nation Congress, partido de Nelson Mandela. E ele, ídolo de Gullit, foi liberado após 27 anos de prisão. E finalmente, em 1992, um plebiscito só para brancos decidiu com 69% dos votos pela revogação do apartheid. E o resto da história todo mundo conhece, né? Mandiba, Nelson Mandela, saiu da prisão pregando a reconciliação e na primeira eleição multirracial do país foi eleito presidente, em 1994. E nesse ano justamente aconteceu o encontro de Gullit e Nelson Mandela. Nesse encontro, o craque holandês entregou sua bola de ouro para Nelson Mandela, que agradeceu ele publicamente. Abre aspas. Agora tenho muitos amigos, mas poucos fariam o que você fez por mim quando eu estava na prisão. Você foi um dos poucos amigos que tive quando estava lá. Fecha aspas. E você acha que acabou? Não. A luta só continuou. Anos mais tarde, no dia do início da Eurocopa de 2012, ele assinou um artigo do jornal britânico Daily Mail em que comentava os casos de racismo nos países sede do torneio, Polônia e Ucrânia. Abre aspas. Se um jogador é insultado racialmente, ele deve ter o direito de deixar o campo. Eu gostaria de acreditar que os árbitros mandariam todos para fora, mas os oficiais não estão apoiando os jogadores corretamente. Então o indivíduo deve agir. A mensagem que isso passaria é: nós não vamos tolerar esse abuso. Fecha aspas. Isso foi o que ele escreveu, contrariando as ameaças de Michel Platini, então presidente da UEFA, contra os atletas que deixassem o campo por conta própria. Dessa forma, fica explícita a importância de Gullit para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo lá na África do Sul, no apartheid. Gullit, além de craque dentro de campo, era craque fora dele.